governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O grito de independência marcou o dia 7 de setembro de 1822 no Brasil. Entretanto, o acontecimento não foi bem recebido por algumas províncias. A do Grão-Pará, por exemplo, foi a última a aderir aos ideais que proclamavam a liberdade de Portugal. Foram 11 meses de muita luta até a adesão em 15 de agosto de 1823. Mas será que os paraenses conhecem o episódio que simboliza a data? Não. Não lembro. Não. Praticamente 15 de agosto não deve ser uma data assim muito popular, perdão. Não que não tenha importância, não deve ser uma data muito popular. A aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil aconteceu em frente ao atual Museu do Estado do Pará, o Palácio Lauro Sodré, o que pode ser visto neste quadro em exposição na Assembleia Legislativa do Estado. A pintura em óleo, feita pelas paraenses Bete Veiga e Anita Panzuti na década de 70, retrata 3 momentos que marcaram o fato. A chegada, em 10 de agosto, do navio com os corsários ingleses que vieram deter os líderes da resistência ao movimento. A Assembleia para a assinatura da ata de adesão, em 11 de agosto, feita pelo arcebispo Dom Romualdo de Seixas, acompanhado de dezenas de autoridades da época e, finalmente, o ato solene da adesão diante dos cidadãos paraenses. Para este especialista em história da Amazônia, o 15 de agosto precisa ser mais conhecido pelos paraenses pelo significado que tem para a sociedade. O Pará, neste momento, ele desponta como uma parte do Brasil. Nós estávamos segregados. Isso é importante, porque é o momento em que o Pará passa a ser, de fato, do Brasil. Tá? O gosto de ser brasileiro, o patriotismo, aquele patriotismo que muitas vezes só surge na época do futebol, de uma Copa do Mundo, de umas Olimpíadas, e que deveria estar constantemente presente em nosso dia a dia. Então, isso é a adesão do Pará. É o valor cívico de ser paraense e, muito mais do que paraense, ser brasileiro. Depois da adesão, a província ganhou líderes ingleses. Um deles foi o almirante John Grenfell. Após uma pesquisa de 10 anos, este museólogo escreveu o livro A Fragata Leopoldina e a Missão de Grenfell no Pará, que conta, entre outros detalhes, qual o real interesse dos representantes britânicos em território paraense. Como corsários, sempre tinham seus interesses particulares, né? A questão do lucro. O Grenfell, por exemplo, ele passa a ser um vendedor, né, dos apresamentos, principalmente das embarcações. Ele passa a negociar isso, até mesmo negociar o pagamento de soldos, por exemplo, de calafates, carpinteiros no próprio estaleiro. E em 7 de setembro de 1996, um projeto de lei baseado em um decreto federal transformou o 15 de agosto em feriado. Este feriado foi estabelecido como data magna, mas um dos artigos da lei dizia que era para ser condignamente comemorado. Então a minha ideia era o estudo, o debate, o desfile, quem sabe cívico, concursos de monografia, de oratória. Nesses dias os colégios deviam não fechar, mas abrir, pelo menos para aqueles que desejassem discutir o assunto, trocar de ideias. O 15 de agosto, pouco contado nos livros de história, é um dos focos do projeto Memorial Iepeano promovido pelo Instituto de Educação do Pará. Pelo menos para esses estudantes, a data magna do calendário cívico paraense não vai passar em branco. Lutou pela sua liberdade, coisa que o Pará não tinha. Muita gente teve que morrer para ter essa liberdade e agora temos.